E sensibilidade, nós estamos falando diretamente a respeito do solo rochoso, e nós vamos falar sobre integridade, que é entre espinhos, né? Responsabilidade, à beira do caminho, sensibilidade, solo rochoso, e integridade, à beira do caminho. E eu queria ler mais uma vez esse texto aí que nós lemos ontem, de Marcos 4. Marcos 4. Que diz o seguinte, né? Mais uma vez nós vamos ler esse texto. Novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto o povo ficava à beira da praia. Ele ensinava por meio de parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava sua semente, parte dela caiu à beira do caminho. Jesus ensina mais à frente, a partir do capítulo 3, do versículo 13, 14, 17, ele começa a explicar cada solo, e ele diz que o solo é o nosso coração e a semente é a palavra de Deus. Ouçam, ele diz que no verso 4, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, se secaram, e porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram, sufocaram as plantas, de modo que não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita, 30, 70, 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu queria falar a respeito desse verso 7, dentro dessa questão da sensibilidade. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, secaram, porque não tinha raiz. Em 2010, eu tive uma experiência muito boa com minha esposa e com um grupo de missionários. A gente foi para Angola ministrar. E quando eu estive em Angola, Deus nos deu a oportunidade de batizar a filha do governador de Angola. O cara que bateu de frente com o Savimbi, que liderou toda aquela guerra lá na Angola. E a esposa desse governador lá, ela se converteu. E nós batizamos a filha dela se converteu, e a gente estava lá numa experiência muito, muito interessante, uma casa maravilhosa. E eu estava andando na propriedade do governador de Angola, e lá eu vi um buraco enorme, e tinha um coqueiro do lado. Eu perguntei para ele, o rapaz que estava, o jardineiro, eu falei: gente, mas que buraco enorme. E ele foi mostrando para mim que o que acontece em muitas regiões, muitos lugares de Angola e África, é que a terra ela é mais ou menos da altura desse púlpito aqui. E depois dessa terra vem uma camada enorme de rocha. E embaixo dessa rocha tem a água. Ele falou: se a gente plantar esse coqueiro ou qualquer outra árvore só nessa terra, quando a raiz for buscar umidade, água, ela bate de frente com a rocha. Ela até desenvolve, ela até pode brotar, você planta, mas quando ela vai achar profundidade, bate de frente com a rocha e ela morre. O texto sagrado chega a dizer: parte dela caiu em terreno pedregoso, mas não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. E quando saiu o sol, por quê? Porque não havia profundidade. A raiz não estava lá no lençol, na terra úmida. E eu comecei a meditar sobre isso. Eu comecei a perceber que muitas das vezes, amado, a palavra de Deus não frutifica na nossa vida,
Porque a gente tem um coração duro. Dureza de coração. Dureza de coração. Enquanto a primeira semente caiu, meu querido pastor, olha só, beijo no coração. Enquanto a terra caiu lá na beira do caminho, que fala daquela semente que não está nem no caminho, nem fora do caminho, ela está nas margens, essa semente aqui, ela cai num lugar aonde chega até brotar. Brota. Mas por conta da dureza de coração, por conta da dureza de quando a terra vai achar, quando a planta, a semente vai achar profundidade, bate de frente. Amado, vou falar uma coisa para você. Não tem como a palavra de Deus frutificar na nossa vida se todas as vezes quando a palavra quer entrar na nossa intimidade, ela não acha intimidade. Terra profunda, amado, fala dos lugares mais escondidos dentro de nós. É onde a gente vai sair dessa vida superficial. Quando Jesus vai explicar isso, ele fala: a semente lançada em terreno pedregoso são as pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria. Irmão, a gente viaja o Brasil. Querido, isso é uma coisa que eu já desanimei muito, em ficar empolgado com apelo. Porque o que tem de gente empolgada com apelo, meu irmão, recebe com alegria, mas quando essa palavra quer achar intimidade na gente, quando aquilo quer entrar lá no nosso coração, nos lugares escondidos, eu sempre lembro ali da circuncisão, né? Deus, para fazer aliança com o povo dele, teve que tocar na intimidade. Não tem como Deus fazer uma aliança com você, você fazer uma aliança com Deus, se você não deixar Deus tocar na sua intimidade. Nos lugares escondidos da nossa vida. Mas para isso, amado, a gente tem que sair da terra rasa. A gente tem que sair dessa vida cristã rasa, onde não há profundidade. E eu vou falar uma coisa para você: nós homens somos extremamente tentados a ter uma vida superficial. As nossas amizades acabam sendo superficiais. Os nossos relacionamentos acabam sendo superficiais. E quando se trata dos nossos filhos, das nossas esposas, a gente se torna mais superficial ainda. Por quê? Porque Jesus está ensinando que a palavra tem que encontrar essa profundidade. Mas, amado, terreno pedregoso fala da dureza do nosso coração. Estava conversando com o irmão que me levou hoje lá em São Gonçalo, eu falei justamente sobre isso. Ele puxou um assunto comigo, eu comecei a falar, eu falei, muitas das vezes a gente confunde dureza com firmeza. Um galho, ele tem que ser firme ou ele tem que ser duro? Ele tem que ser firme, porque dureza quebra. Um galho, quando ele está vivo, ele é flexível, você puxa ele para pegar uma planta, ele vem. Mas quando ele é seco, ele é duro, ele quebra. Então, não estou falando de dureza, eu estou falando de firmeza. Muitas vezes a gente tem que ser firme na nossa casa, mas não duro. Muitas vezes a gente tem que ter firme nas nossas convicções, mas não duro, ao ponto de quebrar. E quando esse texto fala a respeito do terreno pedregoso, está falando justamente dessa dureza, dessa falta de sensibilidade. Eu aprendi recentemente, uma das experiências mais difíceis, assim, que até hoje eu vivi na minha vida de casado. Eu acreditei num projeto e eu tenho um sonho, amado, que é ter um... Eu viajo esse Brasil, às vezes eu fico hospedado em umas pousadas belíssimas. Eu tenho um sonho, sabe? Você perguntar para mim, ministerialmente falando, qual o seu maior sonho? Eu tenho um sonho de ter um spa evangélico.
um hotel, onde você vai lá, esgotado, cansado, tentando achar um lugar para recomeçar a vida, onde não é um lugar apenas de cursos, onde você se inscreve numa escola, mas um lugar onde você vai parar. Tem ali uma equipe pastoral, tem ali uma equipe de psicólogos, tem ali uma equipe de libertação, tem ali uma equipe de conselheiros. E eu carrego esse sonho há muitos anos dentro de mim, e recentemente eu fui muito com sede, quis fazer isso, e fiz tomei umas decisões erradas. Isso, aluguei um espaço muito bom, mas a coisa não aconteceu como eu pensava. Não aconteceu da forma que eu pensava. Principalmente porque eu acho que eu me iludi com uma coisa. Às vezes a gente acha que porque nossas esposas são submissas, elas estão dizendo amém para aquilo que a gente está fazendo. Muito mais do que a submissão de uma esposa, a gente precisa do amém delas. Quando uma mulher não fala amém para uma coisa sua, aí é misericórdia. E muitas das vezes foi quando Deus ministrou no meu coração, mesmo crendo a respeito mesmo sendo benção o meu projeto, faltou mais sensibilidade para eu entender certos processos para implantar esse projeto. E muitas das vezes, nós homens temos essa dificuldade. A gente quer a coisa rápida. Porque homem é de resultado. Mulher é de processo. Homem é de resultado. A gente quer resultado rápido. A gente quer que a coisa aconteça rápido. E muitas das vezes, porque a gente quer a coisa rápida, a gente não entende os processos que aquilo precisa passar. E o texto está falando justamente isso, que as coisas só vão desenvolver na nossa vida quando a gente entender que solo tem que ser estudado, a planta tem que crescer, a raiz tem que ser profunda. E quando a gente fala de raiz, mais uma vez eu digo, quando a gente fala de raiz, nós estamos falando daquilo que Deus falou comigo e com você. A orientação que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, mas isso precisa alcançar a intimidade do seu coração. Precisa achar raiz. Querido, nós somos a geração fast food. Tudo para nós é rápido. Nós queremos resultados rápidos, nós queremos começar algo rápido, e a gente acaba se iludindo e não dá tempo aos processos. E nessa de não dar tempo aos processos, a gente acaba metendo os pés pela cabeça dentro da nossa casa. E quem é a pessoa que Deus colocou na nossa vida, que vai nos fazer enxergar a nossa falta de sensibilidade? As nossas esposas. Porque mulher não é de resultado, mulher é de processo. Mulher sabe lidar com processos. O nosso resultado é rápido, as nossas sementes, elas saem rápidas. Mas a mulher pega aquela semente sua, coloca no útero dela, e ali dá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ela sabe cada coisa, ela sente. A mulher, amado, ela sente as coisas que estão acontecendo. Mulher não é igual a gente, não, amado. E porque a gente tem muitas sementes, aí eu estou falando da sexualidade, a gente acaba sendo leviano. Porque as nossas sementes são tantas sementes que a gente não preocupa muito. A mulher não. A mulher sabe o que essa semente produz nela. Aquilo muda a vida dela. Aquilo muda corpo, muda dia a dia, muda a história da vida dela. E isso produz muita sensibilidade na mulher. Então eu vou falar uma coisa para você, amado. Se nós não entendermos o que é ter uma esposa na nossa vida, que faz com que a gente sinta coisa que a gente quer só ficar na superficialidade. As nossas esposas foram colocadas na nossa vida para que a gente possa perceber. É óbvio, presta atenção. Como mulher é de processos, as coisas com elas são mais lentas. Se você põe
10 mulheres para resolver um problema. Meu Deus do céu. Ali vai reunir, vai falar, vai resolver, vai conversar, vai resolver, vai ficar ali. Porque a mulher, ela veio de um detalhe. A mulher foi tirada de um detalhe, a costela. O homem foi tirado de onde? Da terra. A terra é a composição de tudo. Então, nós, homens, gostamos de lidar com coisas mais gerais. Mulher gosta de lidar com coisas mais específicas. A mulher, ela quer estabelecer, o homem quer chegar. O homem quer olhar na frente. A mulher quer ficar quieta, o homem quer avançar. E muitas vezes, porque a mulher gosta de muito detalhe, o processo fica mais lento. Então, o homem é assim, ele vai contar um amigo dele, fala assim, rapaz, lá em casa tem uma piscina que eu fiz maravilhosa, rapaz, fiz uma sauna, e a mulher está pensando, pois é, mas aquela torneira lá não funciona. Rapaz, mas eu instalei um sistema agora de som lá na minha casa, você não tem noção do que é, porque o homem quer resultado, ele só quer mostrar o que está sendo feito. Ela está pensando, pois é, mas aquela tomada lá não tem, aquilo é um satanás lá naquela em casa, aquela tomada que nunca funciona. Aquela luz lá que você nunca instalou aquilo. Então, esses detalhes, que muitas das vezes, eu conversando com o irmão, eu falei justamente para ele, nós temos que entender que a sensibilidade que Deus deu para a mulher é aquilo que eu preciso entender em Deus, naquilo que eu não consigo ver. Eu costumo falar uma coisa, se eu responder todas as perguntas da minha esposa, a coisa funciona. Mas o que a gente não quer fazer? A gente não quer responder, não, vai dar, não. Mas e aquilo que você tem, mas e aquele negócio? Você já pensou, não, meu bem, deixa eu falar uma coisa, vai dar certo. Por quê? Porque ela tem mais sensibilidade. Essa sensibilidade que muitas vezes, quando Pedro fala, em 1 Pedro 3,7, maridos, sejam sábios no convívio do lar. Tratem as mulheres com honra, com a parte mais frágil, mais sensível, entendendo que elas são coerdeiras da mesma graça de vida, para que as orações de vocês não sejam interrompidas. Deus manda parar a oração, a resposta da oração. Não é para mandar, não. Não, mas ele orou. Não. Ele não está cuidando da mulher dele. Ele não está sendo mais sensível às realidades da mulher dele. Entender o seu maior desafio dentro de casa, que Deus deu para você exatamente. Você está falando, Deus, por favor, muda essa mulher. Deus, eu não aguento mais essa mulher. Deus fala assim, quando você vai ouvir Deus, você não está entendendo. Eu não quero mudar ela. Porque ela é desse jeito que te muda. Por um cara igual você, meu irmão, só uma mulher desse jeito. Porque você é pilhado. E muitas vezes a mulher é mais sensível para coisas que você não consegue enxergar. Você vive em crise achando que ela está preocupada com certas coisas. Não, amado. É Deus usando essa mulher para fazer você ver coisas que você não tem sensibilidade. Sensibilidade. Sai dessa vida superficial. Se Deus deu uma palavra, porque ontem nós falamos da semente, da palavra, mas entenda, você tem essa semente. Você tem essa semente. Mas entenda, se existe alguém que é solo na sua casa, é quem? Quem é o solo? Sua esposa, meu irmão. E o processo do solo é o quê, meu irmão? É tempo. E às vezes você tem que cavar, às vezes você tem que descobrir que tem algumas coisas lá no coração da sua esposa que está petrificado. Mas você tem urgência que aquilo frutifique logo, você tem urgência que aquela ideia sua aconteça, mas você tem que dar tempo. Você tem que ir lá, você tem que entender que tem coisas que você endureceu o coração da sua esposa, você vai ter que dar uma cavada mais profunda para poder chegar no humus, que de onde vem a palavra humildade. Você vai ter que ter mais humildade para poder ter paciência para aquilo acontecer. Por quê?
as coisas nas nossas esposas levam mais tempo do que na nossa vida. Mas isso acontece porque foi Deus que fez assim. Foi Deus que fez assim, irmão. O homem é cabeça é direção, percepção. O homem é ouvido, a cabeça é ouvido, eu ouço, eu vejo. Mas a mulher é o quê? Corpo. Onde sente tudo, é onde é gerado, é no corpo que as coisas são geradas. Amado. Quando você entende isso, amado, você vai aprender que Deus sempre vai usar as nossas esposas para que a gente dê valor aos processos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Sensibilidade. Você tem sido sensível às realidades da sua casa? E é interessante que o texto fala, olha só, quando surge lá no verso 16, 17, a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Amado, a gente trabalha com casais há 10 anos, eu particularmente trabalho com casais há 10 anos, e eu tenho percebido uma coisa, o que mais separa casais hoje não é mais impureza sexual, não é mais pecado sexual. É intolerância. Puxa sua memória aí. A maioria dos seus amigos se separaram por conta de quê? Eu não suporto viver com fulano. Eu não suporto viver com fulano. Você sabe por que a gente não suporta? Porque a gente não sabe, amado, dar tempo aos processos. A gente não tem paciência mais de esperar uma mulher amadurecer. A gente não tem tempo mais, as mulheres não têm tempo mais de esperar um homem amadurecer e entender certas coisas. Vai conversar com quem tem 40 anos de casado, pergunta para ele as burradas que eles cometeram nos primeiros 10 anos. Ninguém quer aprender, tudo é resultado rápido, é comida rápida, é fotografia rápido. Antigamente, amado, você tirava uma foto. Meu Deus, eu lembro, amado, eu lembro que era como é que fala? Não, a palavra que eu quero usar era, você tirava onda quando você tinha é porque tem a expressão goiana, né? Mas eu quero falar na expressão carioca. Você tirava onda quando você tinha um filme de 36 poses. Se é revelar o filme assim, você quase tinha uma sala VIP. Você calculava as fotos e você pensava 2 vezes na foto que você ia tirar. Que o cara ia ver tudo lá. Hoje não, meu irmão, é uma foto atrás do outro, é 100 fotos, 200 fotos, 1000 fotos. E aqui muitas vezes é guardado, você nem dá bola mais para aquilo. Televisão, amado, era quantos canais? 4 canais, hoje são o quê? 200 canais. Todo mês alguém te liga, não, agora eu tenho um pacote de 300 e tanto canal. Você vai lá, passa, volta, fala, tá passando nada nessa TV. Nossa vida é muito rápido. Nós somos uma geração, amada, eu sou designer gráfico profissional. Já trabalhei no Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, trabalhei na Editora Abril. E quando eu fui trabalhar no SBT, eu desenhava numa plancheta, meu irmão. Eu desenhava numa plancheta, tinha um aerógrafo, você tinha lá uma letra 7, tudo era montado, o cara pediu um cartaz, você montava aquilo, depois de 3 dias que o cara ia lá provar a arte. Na Nanquim e tal. E aí se o cara mudasse alguma coisa, eu falei, meu Deus do céu, hoje, amado, você cria uma arte no Illustrator, no CorelDRAW, aí você dá um Ctrl S. Aí se o computador fazer... Aí você fala, nossa, que carroça. Demorava 3 dias, agora a gente não aguenta segundos. A impressora, a gente não tem paciência. Agora coloca isso na sua vida. A nossa mente hoje foi programada para não esperar processos.
A nossa mente foi desenvolvida para a gente não ter paciência em esperar as coisas achar profundidade, achar raiz na nossa vida. Pelo amor de Deus, você tem 5 anos de casado e já está querendo desistir, meu irmão. Você vai aprender muito com essa mulher, você vai aprender muito, muito ainda, querido. E a gente aprende errando, infelizmente, a gente é assim. E a gente tem que aprender agora, Deus deu à mulher, eu falei para você ontem, que Deus deu ao homem o poder da semente, mas Deus deu à mulher o processo de gerar. E semente é rápida, gerar leva tempo. Então aprenda com a sua esposa. Aprenda a sentir as coisas. A gente briga com um amigo, resolve numa conversa. A esposa está sentindo a briga que você teve há 2 anos atrás. É ou não é? Por quê? Porque ela sente mesmo, amado. Tudo na vida dela, ela sente com muita intensidade. E essa sensibilidade é o que Deus mostra para mim. E a vida de casado, amado, é o ambiente, que o texto fala aí, quando Jesus vai explicar sobre isso, ele fala. Mas quando surge a tribulação, a perseguição, por conta da palavra, logo abandonam. Querido, quero falar uma coisa para você, amado. A maior falência na vida de um homem é quando ele abandona uma mulher. A maior falência na vida de um homem é quando ele abandona uma mulher, seja por qual motivo for. Jesus teria todos os motivos para te abandonar, mas ele é fiel até o fim. Ele é fiel até o fim. E é com ele que a gente aprende a cuidar das nossas esposas, amado. É isso aí mesmo, amado. Você não casou errado, é essa mulher mesmo. Você vai amar essa mulher. E você vai aprender aos processos que Deus colocou na vida dela para você aprender. Eu penso num homem assim. Se a gente pudesse olhar para a Bíblia e pensar num homem que teve que submeter a processos com a sua mulher. Você sabe quem que é esse homem? José. Não José do Egito. O pai de Jesus, né? O padrasto de Jesus. Porque aquele homem ali, eu vou falar uma coisa para você. Ali submeteu a processo. Ele teve que esperar Deus agir naquela mulher. E o tempo que ele teve que esperar para poder coabitar com aquela mulher. Mas eu queria contar a história de 2 famílias. Porque você acha que as coisas só funcionam na sua vida se tudo estiver certo. Eu tenho aprendido em Deus, pelo menos tem sido assim comigo. Deixa eu tentar explicar isso de forma correta. Eu tenho aprendido em Deus que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, que dão errado, um acordo, um investimento, a gente logo acredita que aquilo deu errado, porque não era de Deus. Quem aqui orou, teve paz, teve paz, falou com a esposa, gerou no coração dela, teve paciência, mas deu tudo errado. Quanto aqui? Olha aqui para mim, presta atenção. Nem tudo que Deus traz paz no nosso coração para fazer é para dar certo. Seja sincero, a vida de Jesus aqui na terra, aparentemente era para dar certo? Aparentemente deu certo? Não, mas deu tudo errado. Os discípulos dele abandonou tudo, meu irmão. Ele foi morto, como ladrão. E eu lembro daquela experiência que Deus chega para o povo e fala assim, olha, vocês vão sair do Egito e vão acampar em Piairote. Você sabe o que significa a palavra Piairote? Sabe, pastor Silas? Sabe o que significa Piairote? Beco sem saída. Quem mandou o povo acampar em Piairote?
Deus, porque aqui estava o Mar Vermelho, aqui tinha uma montanha, aqui tinha outra montanha, e atrás estava quem? E quem mandou ficar lá? Deus. Sabe, querido, muitas vezes a gente sente paz para fazer alguma coisa, mas Deus trouxe paz para você fazer aquilo, para dar errado. Para aparentemente aquilo está dando tudo errado. Por quê, amado? Porque Deus quer gerar em você uma maturidade para poder ensinar para outra pessoa a não errar como você errou. Você vai falar, não, eu sei o que é isso, eu passei por isso. Não faça isso. Mas por que você passou por isso? Para poder ensinar para o outro. Foi o que Jesus falou. Eu tive o quê? Problema nessa vida. Mas vocês têm que ter ânimo. Eu venci e vocês vão vencer. Então, a gente tem que parar com essa mania de acreditar que a minha casa está desse jeito, porque está dando tudo errado. Porque não tem ambiente favorável. Então, deixa eu comparar com você duas famílias. Eu vou apresentar para vocês aqui duas famílias. Eu vou tentar ser rápido, porque eu tenho ainda outro ponto para tratar. Eu vou apresentar a você duas famílias. Uma com ambiente tudo certo e uma com ambiente tudo errado. Uma com circunstâncias favoráveis e outras com circunstâncias contrárias. Quem é a família que a circunstância era 100% favorável e deu tudo errado? Adão e sua mulher. Amado, os dois foram colocados aonde, mano, para morar? Num paraíso, irmão. Como é que pode um casal dar errado num paraíso? Quem ia pregar para esse casal todo dia? Era eu. Era o pastor Silas. Quem ia pregar todo dia para esse casal? Deus. E eles tinham outra circunstância favorável, que é o sonho, talvez, da maioria desses homens aqui. Ó. Uma mulher que não tinha umbigo. Você sabe o que é uma mulher sem umbigo? Sem mãe. Favorável. Não tinha parente, meu irmão. Adão e sua mulher não tinham parente. E detalhe, se existia um homem que tinha certeza que a mulher que ele tinha foi Deus que deu, foi quem? Adão. E a Bíblia fala que um vapor subia de onde? Caldas Novas. Eles moravam, amado, num lugar onde água quente, paraíso, não tinha vizinho, não tinha tranqueiro, não tinha mulher, não tinha barulho, não tinha tráfico, não tinha assaltante, nada. Mas numa manhã, por conta de um lanche, dorme com esse barulho. A humanidade entrou no ralo por conta de um lanche, uma comida que a mulher comeu lá no fim de tarde. Amado, um lanche, pôs tudo a perder. Um lanchinho, uma goiaba, um tomate. A mulher comeu um tomate, meu irmão. Como é que pode um tomate estragar a humanidade? Como é que pode um tomate, uma goiaba, enfiar toda a humanidade no ralo? Para provar para mim e para você, meu irmão, que para a gente fazer tudo errado não é um pecadão, meu irmão, uma bobeira, põe tudo a perder. Por falta de sensibilidade para ouvir a direção de Deus para sua casa, meu irmão. Agora vamos pensar num casal tranqueiro. Esse é canseiro, esse casal. José e Maria. Desculpe a minha heresia. Deus me inventa de engravidar uma menina de 14 anos. Deus não podia esperar que a minha casar. Mas, ser sincero, você faria o que Deus fez? Nunca, meu irmão. Você faria isso? Pegar uma menina lá de 14 anos, que a história diz que ela podia ter 14 anos, e pegar aquela menina, engravidar ela, e chegar lá para o coitado do José e falar, engravidei, está grávida.
O cara teve que dormir para conseguir ouvir Deus, meu irmão. Entrou em crise o cara. A menina tinha 14 anos, engravidou. Na cabeça de cada uma daquela cidade, daquele povoado, não entrava nunca a ideia de que o Espírito Santo engravidou. A gente sabe disso porque a gente é cristão, tem a Bíblia e sabe da história toda como terminou. Mas você acha que naquela comunidade ali, aquele povo ia acreditar que o Eterno engravidou uma mulher? Não, isso está mais para Deus, para Zeus. Está mais para Odin. Odin que vem na terra engravida, forma semideus. Você vem com esse papo de que Deus vai engravidar um ser humano? Você está na religião errada, ô José. Está louco, cara? Você aprontou, ou ela aprontou, libera que a gente vai apedrejar essa praga aqui no nosso meio mesmo. Amado, favorável ou contrário? Contrária. Essa menina fica grávida. Menina, meu irmão. Faltando semanas para nascer. Eles vão fazer um censo. Chega em Jerusalém para cumprir a profecia. Seja sincero. Se é pegar uma mulher grávida de quase 9 meses, colocar em cima de um jumento e atravessar um deserto, meu irmão? Hã? Chegar num lugar onde não tinha nada, toda vez que ele chegava numa porta, toda vez que ele chegava num lugar, não, aqui não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar, não. E nasceu, amado, num lugar onde bicho vive. Para mostrar para mim e para você, que quando um cara tem sensibilidade, para ouvir Deus, ele sabe que no meio de uma situação contrária, é Deus agindo. Então, de uma vez por todas, seja sensível à direção que Deus deu para sua casa. José, quando olhava para aquela situação toda, vendo a mulher dele, vendo aquela mulher dando uma luz no lugar, amado, vou falar uma coisa para você. As nossas esposas, a maioria aqui não passou por aquilo que Maria passou. José olhava para aquilo tudo e falava, Deus trouxe uma palavra para minha casa. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que a nossa casa está desse jeito? Porque a gente não tem uma palavra para poder guiar a nossa casa. Você ouviu uma palavra, você vive de anúncio de jornal, você vive de oportunidade, você vive da última palestra que você ouviu, que vai bombar a sua vida, ou uma estratégia que vai fazer você ser o cara da vez, ou você ouviu uma palavra de Deus para sua casa. Sensibilidade à direção de Deus para sua casa. Depois, nós temos aí o outro ambiente, né? Que é a integridade, que é o entre espinhos. O texto sagrado fala, outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. É interessante que lá no 19, quando Jesus vai explicar sobre isso, ele fala, a semente lançada entre espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas quando chegam as ansiedades da vida, o engano, os anseios, sufocam a palavra e não completa o processo de frutificação. Querido, essa árvore cresceu, desenvolveu, mas na hora de dar fruto, morreu o fruto. O fruto morre. Não foi a árvore que morreu, porque uma nem nasceu, beira do caminho, o outro desenvolveu, mas morreu. O outro desenvolveu e morreu o fruto. Ora, o que significa isso, amado? Que talvez, gente, sabe, meus irmãos, enquanto a beira do caminho é indiferença, enquanto o solo rochoso é dureza de coração, não é sensível, entre espinhos, eu acho que é o pior. Para mim, desses dois aqui, o pior é o entre espinhos. Sabe por quê?
Porque é um coração que tem tudo quanto é tipo de semente. Ele aceita tudo. Ele tem a semente da palavra de Deus, mas tem a semente do cão, tem a semente da amante, tem a semente de tudo que for. É um coração contaminado. É um coração cheio de outras palavras. Esse coração aí, amado, é o dissimulado, é o contaminado, é o incoerente. E esse aqui é o pior coração que um homem pode ter na sua casa. Um coração dividido. Um coração que ele não sabe se ele quer viver vida de casado ou quer viver vida de solteiro. Um coração que ele não sabe o que ele quer da vida. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é uma vida incoerente. E isso fala de integridade de caráter, meu irmão. Integridade. Deixa eu falar uma coisa para você a respeito de integridade de caráter. Todas as igrejas que eu prego no Brasil, a maioria esmagadora, né? Nem todo mundo vai lá, fuça a sua vida. Não, na verdade, a maioria das igrejas nem faz isso, meu irmão. Vou falar uma coisa para você, pastor Silas. A maioria das igrejas que eu vou no Brasil, o cara nem sabe quem eu sou. Só fica sabendo que a pregação é boa, que a palavra é boa, que mesmo com o meu jeitão goiano, de falar umas palavras erradas, mas é uma palavra boa, tal. Porque tem a ver com o meu dom, tem a ver com o meu carisma, tem a ver com a minha capacidade de comunicar. Mas presta atenção. Carisma, dons, abrem portas. Se eu estou pregando aqui, um dos motivos é uma boa capacidade de entregar uma palavra. Carisma abre porta. Habilidades, dons e talentos levam você a ter oportunidades na vida. Abrem portas na sua vida. Mas é o caráter que mantém essas portas abertas. Tem muita gente que teve muita oportunidade na vida, mas porque não teve caráter, essas oportunidades fecharam. O Brasil é prova disso, meu irmão. Nós tivemos aí 16 anos de uma turma que conseguiu. Que chegou lá, teve aonde muita gente quer chegar. Mas não teve o quê, meu irmão? Caráter. Falta de integridade é aposentadoria para muita gente, meu irmão. Falta de caráter na vida. Entenda, amado. O que permanece as coisas na sua vida é o seu caráter. E isso fala dessa integridade. Agora, quem seria esse homem? Quem seria esse homem na Bíblia? E eu confesso que eu demorei assim para olhar, para pensar e para meditar. Quem seria esse homem na Bíblia que eu poderia assim fechar essa palavra sobre integridade, sobre esses 3 tipos de solo? Quem seria esse homem? E eu, faltando uma semana para vir para cá, eu não tinha fechado essa mensagem. Eu fui ter uma conversa com meu filho de 17 anos, João Pedro. E quando eu tive essa conversa com ele, eu recebi uma palavra de Deus. Eu ia pregar no culto da minha igreja de manhã e à noite. Eu já tinha uma palavra já definida. Mas quando eu preguei quando eu fui conversar com meu filho, eu saí com ele. É o primeiro emprego dele. E ele queria comprar um celular para ele, pagar em prestação. Perguntou se eu poderia passar no cartão, ele me pagar todo mês. Com certeza. Vamos separar uma prestação que você consiga pagar diante do seu salário. E eu fui procurar junto com ele esse celular, nós andando. Ele queria lá um iPhone. E aí teve uma hora que eu falei, Deus, eu quero ter uma conversa com o João Pedro. E eu tive uma conversa com ele, que aquilo me ministrou demais no meu coração. E foi com essa conversa que mudou a minha pregação domingo à noite, domingo de manhã, domingo à noite na minha igreja. E eu fechei essa palavra com essa palavra que eu recebi de Deus na conversa com meu filho. Eu queria ler esse texto com você, que se encontra lá em Josué 24:15.
não sei se eu coloquei aqui, Josué 24:15. É um texto muito conhecido de todos nós que diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses que serviam vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Quem disse essas palavras aqui, você sabe, foi Josué. Josué está diante de uma multidão, e aí Josué estava com os seus 100 anos de idade. Agora preste atenção, deixa eu só contextualizar bem rápido aqui, porque talvez algum aqui, outro ali não sabe o que está acontecendo aqui. Josué está de frente os filhos dos pais que saíram do Egito. Quem está na frente ali, quem é Josué? Josué velho, está exortando o povo, chamando o povo a uma consciência, mas aquele povo que está ouvindo Josué são os filhos daqueles que saíram do Egito. É outra geração. Só para você entender um pouco de teologia, o livro de Levítico foi escrito para aquele povo que saiu do Egito, e aí as leis que iriam governar esse povo. Como aquele povo morreu, teve que escrever outro livro para aquela nova geração. Quem sabe qual que é o livro? Deuteronômio. O livro de Deuteronômio foi escrito para a geração dos filhos dos pais que morreram no deserto. E agora Josué chega diante deles e fala: vocês são os filhos de uma geração que já morreu. Vocês são os filhos de uma geração que morreu no deserto. Eles apontaram. Agora dorme com esse barulho, gente. Aquela geração tinha um objetivo, tinha um propósito. Quando eles saíram do Egito, amado, quanto tempo levou para eles chegar em Canaã? 3 meses. Gente, eles chegaram. A Bíblia fala que eles saíram do Egito, caminhar, chegou 3 meses em Canaã. Josué e Caleb, mais aqueles 10 espias, 12 homens, trouxeram os frutos, carregados. Eu nunca fui a Israel, mas diz que você tem lá provas que esses frutos eram carregados mesmo, tão grandes que eles eram. E quando eles deram um relato do gigante, o texto bíblico diz que aquele povo desfaleceu a alma, e Josué falou: não, gente, se Deus fez conosco o que Ele fez até agora, Ele vai nos livrar. E a Bíblia fala que toda aquela nação, todo aquele povo murmurou, e os 10 espias que murmuraram, levaram todo aquele povo a murmurar. E a Bíblia fala, e por isso, eles ficaram 40 anos no deserto. Gente, eles chegaram. Eles estiveram diante daquilo que Deus prometeu. Eles viram Canaã. Mas por conta de murmuração, e agora, amado, Josué está diante dessa geração dos pais que morreram. Sabe por quê, amado? Porque Josué estava diante de uma geração que era a cópia de um padrão de família que deu errado. Josué estava diante de uma nação que tinha como referência pais que morreram diante de falsos deuses. É isso que Josué fala. Escolhei hoje quem vocês vão servir. Vocês vão servir um modelo de família frustrada, de família que murmurou, de pais que foram rebeldes, foram idólatras, ou vocês vão tomar uma decisão na vida de falar: eu não vou cometer esses erros. Diante do modelo, amado, Josué mostra, e o texto lá, meu irmão, Josué não está lá: oh, meus irmãos, Pai do Senhor, estou aqui com o coração dilatado para poder ter uma... Não, Josué estava com sangue nos olhos, amado.
texto original diz que Josué estava irado. Vocês têm que tomar uma decisão na vida. Vocês vão continuar reproduzindo a doença que a família de vocês foram. Gente rebelde, gente infiel, gente idólatra. E Josué se levanta para lembrar aquela geração das promessas de Deus. Lembrar do que Deus prometeu, ou vocês vão ser guiados por aquilo que Deus prometeu, porque o mesmo espírito que eu tinha há 40 anos, hoje está mais revigorado. Ele diz, escolham a quem vocês vão servir. Ou vocês servem um padrão que fracassou, ou vocês escolhem a Deus. Sabe, irmãos, tudo na vida é uma escolha. Para de reclamar. A vida que você tem é o que você escolheu. Você é responsável pela vida que você tem. Foi você que escolheu. Ninguém te amarrou. É a velha história quando a gente vai conversar com um dependente químico. Ah, mas me chamou. Ah, mas me levou naquele lugar. Você escolheu ir, meu amigo. Ninguém te amarrou e jogou um crack em você. Porque a vida é feita pelas nossas escolhas. Deixa eu contar uma coisa para você. De cada 10 casais que se casam hoje, 8 se separam em 20 anos. E 1 vive infeliz dos 2 que sobraram. Não, isso é estatística, gente. De cada 10 casais que se casam hoje, 8 vão se separar em 20 anos, e dos 2 que sobram, 1 vive infeliz. A maioria das crianças que chegam nos conselhos tutelares abusadas sexualmente, amado, 80% são os seus pais, os seus avós que abusaram dessas crianças. Eu estava pregando em Curitiba uma vez, e um assistente social chegou para mim e falou, não, pastor, você acha que isso acontece só nas regiões, né, pobres do Brasil? Aqui em Curitiba, tem lugares aqui que 100% das crianças abusadas são pelos pais, os avós e os tios, gente de casa. Você vai em qualquer presídio, amado, qualquer presídio que você for, a maioria esmagadora daqueles homens ali não tem a figura paterna. A maioria das garotas de programa, a maioria esmagadora das garotas de programa, a maioria foram abusadas pelos seus pais. O número de crianças abusadas no Brasil, desculpe, É um conselho que lida com a estatística de suicídio no Brasil. Chama CAS, mas não estou lembrando o que significa a sigla, não estou lembrando agora não. Conselho de Assuntos Sociais, lembrei. O CAS diz, porque isso divulga no Brasil, não pode divulgar, porque todas as vezes que você compartilha um suicídio, deixa eu contar uma coisa para você, todas as vezes que você vai lá na sua rede social e fica sabendo de um pastor que se matou e você compartilha, a probabilidade de alguém se matar é enorme pela notícia que você compartilhou. Relatos de suicídio estimulam gente a se matar. Eu nunca compartilho uma notícia de suicídio. Agora, pasmem. 25 crianças se matam por dia no Brasil. O que está acontecendo, amado? Querido, a criança tem uma capacidade que a gente chama da alegria. A alegria da criança é algo contagiante. E quando você quer saber se uma sociedade está doente, você tem que analisar 3 coisas: a família, a igreja e as crianças. E quando você olha para as crianças e percebe que elas não têm nem alegria de viver, o que está acontecendo com a gente, amado? O que está acontecendo com os nossos casamentos? A sociedade diz que modelos fracassados são copiados.
tende a serem copiados. E infelizmente, amado, escute, você nasceu na pior geração com referência de família na história da humanidade. Eu costumo falar, querido, que se nós não tivermos uma intervenção, e nós estamos tendo, de Deus nessa geração, amado, nós somos a pior geração de pais que já pisou na face da terra. Essa meninada hoje, amado, não tem referência. Então surge a pergunta: qual modelo você vai seguir? Você vai tomar uma decisão de imitar modelos fracassados? Você sabe o modelo de fracasso do seu pai. Você sabe o modelo de fracasso da sua mãe. Qual modelo você vai seguir? Quem que você vai seguir, meu irmão? A pergunta é: você vai morrer no deserto, com os erros que os seus pais cometeram, e muitas vezes até justificando? Você vai morrer no deserto, ou vai decidir buscar de Deus um caráter tratado e falar: eu não vou reproduzir esse modelo adoecido. Eu não vou reproduzir. Qual o padrão que você vai seguir? Foi isso que Josué fez. Tome uma decisão. Vocês vão seguir aquilo que seus pais fizeram de errado, ou vocês vão escolher servir a Deus, em nome de Jesus, amado. Em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida, amado. Eu não uso essa frase. Eu não uso. Não estou dizendo que essa frase está errada, mas não faz parte de mim. Eu acho que eu já usei essa frase assim poucas vezes. Eu não tenho dúvida que Deus me enviou como profeta aqui nessa noite. Eu não tenho dúvida. Porque eu sei que Deus está falando com você. E Deus te chama você a tomar uma decisão nessa noite, querido. Deus chama você a tomar uma decisão nessa noite. Quem que você vai servir? Você vai sair daqui nessa noite com uma convicção: eu tomo uma decisão diferente da minha história. Ninguém escolheu a família para nascer, amém? Se eu fosse escolher para nascer, eu queria nascer assim, sei lá, queria nascer, não, na boa, assim, sem bajulação, eu queria ser filho do Cote. Rapaz, o Cote, esse é um cara assim que parece que ele só é pecador porque a Bíblia diz que ele é, meu irmão. Porque você anda com o cara assim, o cara é do outro mundo, gente. Não, sério, eu convivi com o Cote, eu tive uma oportunidade da minha vida de construir uma editora com o Cote. E eu fui lá e falei: sabe de uma coisa? Eu vou colocar minha mesa dentro do escritório dele. Ele está querendo, vamos criar as capas dos livros juntos, vamos criar o site da editora. Eu falei: não, Cote, a gente está precisando ficar junto. E eu convivi com o Cote durante quase 3 anos, dentro do escritório dele, bebendo, recebendo, vendo muito. Ele mais vive do que fala. O Cote fala mesmo no público, mas assim, no dia a dia ele é calado. Sabe, irmãos, eu não escolhi a família que eu tenho, que eu nasci, mas eu posso escolher a família que eu quero me tornar. Você pode escolher. E se eu fosse decidir viver ser influenciado por tudo aquilo que eu ouvi a vida toda que eu ia ser a pior pessoa que esse mundo poderia ver. Meu pai, quando eu saía para entregar botijão de gás, porque na época não tinha esses lugares onde vende botijão de gás, depósito. Então eu aprendi a andar de bicicleta, numa bicicleta cargueira. Eu odeio bicicleta até hoje, entendeu? Porque eu aprendi a andar de bicicleta para entregar botijão de gás e feira. Eu era tão magro que o peso do botijão me jogava para frente, entendeu? Colocava um aqui, outro aqui, um no meio. 3 botijão e ia entregar em todas as casas lá da minha cidade, de Rio Verde. E quantas vezes meu pai falava assim:
Vai entregar isso aí. Eu tenho vontade que alguém chegue aqui e fale que você foi atropelado e morreu. Meu pai falava que eu ia ser gay, porque eu não gostava de jogar bola. Meu pai falou que eu ia ser uma bicha. Meu pai falou que eu nunca ia ser ninguém na vida. Você não tem noção. Eu ouvi isso na minha infância, eu ouvi isso na minha adolescência. Eu ouvi isso o tempo todo. E que eu ia ser um endemoniado. Mas eu entendi, amado, em Deus, que eu não ia ser essa pessoa. Eu não sou conhecido como um endemoniado. Eu não sou conhecido como um cara doente na sociedade. Eu sou conhecido como uma voz da minha nação. Eu decidi não reproduzir as doenças da minha família. Eu tomei uma decisão em Deus. Sabe, meu irmão, se você cresceu numa casa que a sua referência era violência, adultério, agressão, xingamentos, bebedices, alcoolismo, tome a decisão de mudar isso, amado. Tome uma decisão nessa noite. Pare de criar desculpas, argumentos. Por que você não pode servir a Deus? Eu não posso servir a Deus porque meu pai fez isso. Eu não posso fazer isso por Deus porque meu pai fez isso. Tome uma decisão de servir a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, em cima desse texto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomei uma decisão, que a minha família é uma família sacerdotal. Eu tomei uma decisão. Não está errado você criar um filho para ser um advogado, e pode até ser. Não está errado você criar uma filha para ser uma médica, não está errado. Eu estou criando os meus filhos para serem pastores e missionários. Eu tomei essa decisão. E foi essa a conversa que eu tive com o João Pedro. Eu tenho gerado no coração do João Pedro chamado, foi filho. Eu quero que você conheça Deus, filho. Eu quero que você conheça o amor de Deus. Eu quero que você saiba quem Deus é. Você vai fazer uma faculdade? Claro que você vai fazer uma faculdade. Lá em casa tem uma lei lá em casa. Só entra na faculdade depois de passar 1 ano em missões. João Pedro está concluindo agora o 3º ano da escola militar e ele escreveu atrás da camiseta dele. Todo mundo coloca a sua faculdade, ele escreveu lá, missionário. Mas eu tenho gerado, e nessa conversa que eu tive com ele, eu falei para ele, João, a minha ficha caiu com 33 anos de idade. Fiz muita porcaria. Só que eu não sou refém disso, eu sei que eu uso isso para mostrar o que as pessoas não vão fazer de errado. E eu louvo a Deus porque você já entendeu coisas que eu nunca entendi na sua idade com 17 anos. João Pedro, eu queria falar uma coisa para você. Eu vou preparar você para ser o meu sucessor no Brasil. Você vai falar com essa nação, meu irmão. E falou, pai, Deus já falou isso comigo já. Quando você falava que eu ia ficar em missões, eu até ficava assim, mas quando você me mandou para aquele projeto missionário, ali eu tive uma experiência com Deus, pai. Falei, João, ele teve um sonho esse tempo atrás. Ele falou, pai, ele chegou para mim, pai, eu tive um sonho que eu chegava num lugar, e aí eu apontava um lugar assim, eu falava, pai, aquela porta ali, ó, entra ali que é ali. Não, aquela outra porta ali é isso. Não, aquela outra porta é isso. Eu falava, sabe o que é isso, filho? Você vai conseguir entrar em lugares que eu nunca entrei. Você vai conseguir chegar em lugares que eu nunca cheguei. Eu estou preparando um homem para falar com essa nação. Não está errado você preparar seu filho para ser um profissional. Mas o Josué chegou e falou, a minha casa vai servir a Deus. Eu estava num culto semana passada pregando. Minha esposa estava com a Julinha assim. A Julinha tem 1 aninho, 1 ano e 9 meses. E a Julinha estava orando. Uma mulher chegou para ela e falou assim, deixa eu falar uma coisa para você, me desculpa. Eu não sei se eu posso falar isso para você. Deus falou que a sua filha vai para a Coreia do Sul. Essa bebezinha aqui vai para a Coreia do Sul. Eu falei, Deus, a minha casa é uma casa de sacerdotes. Amado, eu estou falando de uma pessoa, eu sei quem eu fui. Eu tenho 8ª série, meu irmão, incompleta. Eu era incendiário de escola. Eu fui expulso porque eu botava fogo nas bibliotecas.
A primeira vez que eu abracei meu pai foi entrar grade de um presídio. Meu pai matou meu irmão a 32 facadas. Eu conheci minha mãe com 21 anos de idade, porque eu bati na porta da casa dela para conhecê-la. Mas eu não fui refém dessa vida. Eu tomei uma decisão em Deus. Eu vou como Josué. Josué falou, eu vou servir ao Senhor. E é isso que eu estou falando, a sua integridade naquilo que Deus está falando com você. Eu não sou fruto dos erros da minha família. Se a sua família até hoje não serviu a Deus, sirva você a Deus. Crie a sua esposa, seus filhos para amarem, amarem, amarem. Esse tempo atrás, meu filho falou assim, acho que você vai estar ministrando lá, o senhor vai estar ministrando lá em Goiânia, no congresso. Lá ou já teve esse congresso? Teve, né? Foi isso. Ele chegou para mim, tinha muita gente, muitos pregadores, né? Ele falou, sabe quem vai estar aí? O pastor Malafaia. Aí ele mostrou lá todos os pregadores, até o Hayashi. Eu falei, você não fez sua inscrição, não? Aí ele, não. Eu falei, filho, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero que você conheça a Deus, João Pedro. Eu quero que você ame a Deus. A única coisa que eu quero é que a minha casa conheça a Deus. Que ame a Deus, que sirva a Deus, que deseje Deus, que dê a sua vida para Deus, amado. Eu quero que meus filhos se despeçam de mim, falando, pai, eu estou indo para o Azerbaijão, talvez a gente nunca vai se ver. Vai, meu filho. Eu quero que a minha casa sirva ao Senhor. Eu quero que a minha casa ame a Deus. É isso que eu quero. O que você está fazendo na sua família, meu querido? Você inspira a sua família a amar a Deus. Agora você pergunta, mas são 4 coração. E o quarto coração? Não, meu irmão, eu perguntei para Deus, Deus, e o quarto coração? Posso falar uma coisa? Mas não tem ninguém aqui que é solo bom, viu? Todo mundo aqui quer tirar o corpo fora, quer ser irresponsável. Todo mundo aqui quer ter coração duro. E todo mundo aqui, amado, quer ser contaminado. Porque a gente é isso aí mesmo, meu irmão. Agora escute. Quando você toma uma decisão de falar para Deus, eu não vou responder mais assim na minha vida, você torna o bom solo. Aí você torna o bom solo. Quando você fala, Deus, eu vou tomar uma decisão, faça de mim o bom solo, porque eu não presto mesmo. Eu sou um solo que só dá erva daninha. Escute, amado, se você pegar um terreno, limpar esse terreno, deixar ele limpinho, limpinho, limpinho. Aí você vai lá e fala, eu profetizo aqui agora que vai nascer arroz, eu profetizo aqui agora que vai nascer feijão. Vai nascer feijão? Vai nascer arroz? Vai nascer milho? O que vai nascer? Você vai semear o mato para nascer? Você vai semear mato, braquiária para nascer mato e braquiária? Ou aquilo nasce naturalmente? Sabe os frutos do Espírito? Não nasce naturalmente na nossa vida. Nasce é mato. A nossa carne produz pecado. Tem que cultivar os frutos do Espírito em nós, amado. Aquilo que Deus quer fazer nascer na sua vida, nasce cultivando pelo Espírito, semeado pelo Espírito. Agora, se você deixar a sua carne, meu irmão, sua carne só nasce pecado, meu irmão. Por isso que eu não acredito que existem bons solos. Bom solo, que bom solo, meu? Ninguém é bom solo não, meu irmão. Mas a gente tomou uma decisão. Fala, Deus, muda meu coração. O que você tem que mudar na sua vida? O que está faltando mais na sua casa? Responsabilidade? O que está faltando na sua casa? Sensibilidade? O que está faltando na sua casa? Integridade? Você é todo contaminado? Tem 2 vidas? Tudo contaminado? Você tem a voz da esposa, mas tem a voz da amante? Você serve... Mas vou falar uma coisa para você. Eu sou uma pessoa que eu escuto, no máximo, 4 pessoas na minha vida. Raramente eu escuto um pregador novo. Mas o cara, amado, ele tem uma lista, ele escuta tudo.
Ele vai do cara que pensa um negócio que tem nada a ver com a palavra, com o outro aí, na segunda-feira ele está no lugar, na segunda-feira ele está no outro, na terça-feira ele está no outro lugar, na quinta-feira e domingo ele vem para a igreja dele. É difícil ser pastor hoje, meu irmão. Porque você nunca sabe se aquele povo ali ouve você mesmo. Sim ou não? Vou falar uma coisa para você, pastor Davi, não é? É difícil hoje. É difícil de você ser pastor hoje, porque você não sabe se o povo realmente, o cara, numa segunda-feira ele está numa igreja, na terça ele está noutra igreja, no domingo ele está com você. E isso vira uma contaminação, amado. E às vezes eu acho, por que alguns pastores de algumas denominações no Brasil faz o povo escutar só ele? Porque você nunca sabe se o povo pensa realmente segundo aquilo que você prega. E esse coração contaminado, o que está faltando na sua vida? Integridade, ter uma só palavra. O que está faltando na sua vida? E eu queria finalizar com esse versículo bíblico aí. Sabe, meu irmão, eu não tenho dom de milagre, até porque eu não sou evangelista, né? Quem realmente tem dom de milagre, na maioria das vezes, quem tem dom de milagre é o evangelista, porque o evangelista trabalha com incrédulo. Como ele trabalha com incrédulo, o que ele precisa na vida? Dom, milagre. Eu sou mais ensino. Então, eu não sou muito de milagre. Eu até tenho dificuldade de orar por cura. Esse tempo atrás, fui orar para uma irmã para ela ser curada, ela morreu, entendeu? Então, assim... Pastor, sabe aquela irmã que você orou por ela? Sei, morreu. Mas eu tenho um milagre, eu tenho um sinal na minha vida. Meu ministério tem um sinal. E eu queria compartilhar esse sinal aqui com vocês. Sabe qual que é o sinal do meu ministério? O sinal do profeta Jonas. O meu ministério tem um sinal. E é muitos anos. Está no final do Lidando com as Carências, eu falo só sobre isso. De onde foi que eu errei. Tem um sinal. O sinal do profeta Jonas. Vocês querem saber o sinal do profeta Jonas? Jonas foi um homem chamado por Deus para falar para um povo que não sabia discernir da mão direita da esquerda. Querido, qual é a época da nossa vida que a gente aprende a discernir mão direita de esquerda? Na infância, sim ou não? Então Jonas foi chamado, pastor Silas, para pregar para um povo que não sabia o que se aprende na infância. O básico da vida. Amado, eu faço parte de uma geração que, quando eu termino meu seminário, que é o módulo 1, família disfuncional, eu falo, tudo que eu falei aqui para vocês não foi nenhuma revelação de Deus. Foi aquilo que a nossa avó sabia. Aquilo que a nossa bisavó sabia, só que a gente desaprendeu. E o Jonas foi chamado para pregar para um povo que não sabia discernir a mão direita da esquerda. E ele não quis, e tem toda a história que você sabe. Aquele peixe engole ele, vomita ele no propósito de Deus. Eu sempre digo o seguinte, amado. Você vai viver o que Deus tem para a sua vida, nem que seja vomitado. Eu não quero ser vomitado, não, eu quero ir. Você vai viver. E o Jonas foi vomitado. E Jonas pregou para aquele povo. O que aconteceu com aquele povo? Se arrependeu. Querida, a Bíblia diz que nunca houve uma conversão do nível de Nínive. Até os animais jejuaram, meu irmão. E aquele povo converteu, como é que Jonas ficou? Nervoso. Jonas ficou nervoso. E a Bíblia fala que Jonas, nervoso, deitou assim, brabo com Deus. E Deus fez um pé de abóbora brotar em Jonas, assim, ó. Eu gosto da história do pé de abóbora. Tem tradução que fala árvore, mas eu gosto do pé de abóbora. E aí brotou. Aí que o Jonas dormiu mesmo. Às vezes, depois de uma revolta da nossa vida, Deus dá uma sombrinha para piorar. Porque o mesmo Deus que fez uma sombra brotar é o mesmo Deus que enviou um verme para secar. Posso falar uma coisa para você? Deus não tem dificuldade nenhuma de secar certas coisas na nossa vida para ensinar alguma coisa para nós. E a Bíblia fala que secou o pé de abóbora de Jonas. E o sol bateu na cabeça dele, ele acordou. Deus!
Deus, eu quero morrer. Aí Deus falou assim, por que, Jonas? O meu pé de abóbora, Deus secou. Esse é o sinal de Jonas. Um homem que chora por abóboras, mas não chora por pessoas. Quais são suas abóboras, querido? O que você chora todo dia? Pela sua família? Ou pelo seu carrinho, seu brinquedinho? Quais são suas abóboras? Deus quer fazer as nossas abóboras secar, para a gente conseguir enxergar o que tem que ser enxergado, meu irmão. Deus quer fazer as nossas abóboras secarem. E Deus não tem dificuldade de fazer as nossas abóboras secar, meu irmão, para alinhar nosso coração, para tirar do nosso coração aquilo que tem que ser secar mesmo. Lá no Goiás, lá no Goiás, a nossa vegetação ali, quem sabe qual que é a nossa vegetação? Cerrado Goiano. E o Cerrado Goiano tem uma coisa interessante, que é as queimadas. A gente fica desesperado com as queimadas. Todo mundo entra em pânico. Adivinha quem não entra em pânico? O Cerrado. O Cerrado está em paz, gente. Você sabe por que o Cerrado está em paz? Porque aquela árvore lá do Cerrado, que pertence ao Cerrado, não morre com a queimada. Não morre. A casca de uma árvore do Cerrado, um pé de piqui e tantas outras árvores, é dessa grossura assim, ó, a casca dela. Então aquele fogo não mata a árvore do Cerrado. O que o fogo mata? A erva daninha. O fogo foi usado no Cerrado como um elemento para queimar o que não pertence ao Cerrado. Então Deus não tem dificuldade de queimar aquilo que não pertence à sua vida, meu irmão. Você fica aí desesperado, Deus, por que isso está queimando a minha vida? Deus está falando, não, está queimando para ficar só o que vale mesmo. Eu não vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer, que agora que eu comecei a pregar, entendeu? Deus quer queimar, amado. Deus não tem dificuldade de nos ensinar a ser homem. Quando Deus começou a tratar a minha vida, eu lembro direitinho, amado. Chegou um pastor lá na minha agência, eu tinha uma agência de publicidade, e ele começou a contar de uma família que estava passando maior dificuldade, porque o menino deu um problema na perna dele, e aquele problema estava subindo na perna, tinha que cortar porque era uma trombose, ia perder a perna, o menino ia morrer se continuasse com aquela perna lá, e a família desesperada, e o pastor me contando, e Deus falando comigo. E aí a família desesperada, porque o filho vai morrer. Que isso, minha família? Vamos arrancar essa perna, porque o mais importante é a vida dele. Ele vai viver bem, ele vai colocar uma prótese, ele vai conseguir viver uma vida normal. O mais importante é a vida dele. Você sabe o que Deus falou comigo? Eurípides, eu não tenho dó de arrancar da sua vida o que eu tenho de arrancar para te manter vivo. Querido, vou falar uma coisa para você. Deus não é como a gente. Ele vai nos levar a toda situação para a gente tomar uma decisão na vida. Eu tive que tomar uma decisão na vida, amado. Quais são suas abóboras? Amado, querido. Eu já estou finalizando. Eu fico pensando assim, eu tenho uma ideia de um filme, sabe? Estou querendo vender ideia. Se alguém é produtor aqui, fala comigo que eu dou os direitos para você. Eu imaginei se tivesse um filme que mostrasse assim, que quando alguém amasse a outra verdadeiramente, um filho, uma esposa, um amigo, uma pessoa que você ama, de repente, quando você amasse essa pessoa genuinamente, sabe o beijo do amor verdadeiro das histórias? Só funciona se for com um amor verdadeiro. Se você amasse verdadeiramente alguém, acendia na testa dessa pessoa o dia da morte dela. Já parou para pensar?
se a gente conseguisse enxergar no braço dos nossos filhos o dia que eles iam morrer. E a gente soubesse que era bem antes do que a gente imaginava. Como é que seriam as nossas prioridades, amado? Será que a gente estaria correndo atrás do que a gente corre? Será que a gente não daria mais valor aos nossos filhos, às nossas esposas? Eu vou contar a história do Iosef. Iosef é um menino bonito que eu fui pregar lá no miolozinho do Pará, lá em Novo Progresso. Não sei se alguém já foi em Novo Progresso. Quando eu fui pregar em Novo Progresso, a primeira vez, me pegaram em Sinop de carro, porque eu não tenho avião para lá. Ele foi entrando numa estrada de chão, amado, que aquilo foi fechando. E eu estava metendo pau no PT, na época, mostrando as porcariadas da erotização das escolas. Eu falei, gente, vamos me desovar aqui nesse mato. Esse trem nunca chega. Que chegou um cara assim do nada. O senhor é o pastor Eurípides? Sou. Eu vou levar o senhor lá em Novo Progresso. Eu entrei no carro, assim, entrei. Gente, aquele cara foi entrando no meio da noite, assim, no meio do mato, aqui não acabava. Eu vou morrer aqui, Jesus. Aí chegou na cidade, né? E eu conheci o pastor Timóteo Gaia, pastor da Presbiteriana Renovada. E o filhinho dele, Iosef, de 5 anos. E um dia, no Dia das Mães, há 3 anos atrás, o filho do pastor Timóteo caiu numa piscina e morreu. E se ele soubesse que aquele dia ele ia morrer? Sabe qual é o meu objetivo dessa mensagem? Uma simples palavra. Cuide da sua família. E você vai cumprir o que Deus pediu para você cumprir. Cuide da sua esposa. Ame essa mulher. Dê a vida por ela. Você não tem que dar a vida pela igreja. Jesus já morreu pela igreja. Morra pela sua mulher agora. Jesus falou assim, morre pela tua mulher, porque eu já morri pela minha. Para de morrer pela minha mulher, rapaz. Mulher de amigo meu é homem. Vai morrer pela tua mulher, Jesus está falando. Que tem pastor que Jesus dá vontade de dar um peteleca assim, morrer pela tua mulher, rapaz. Dê a vida pela sua esposa. Eu queria finalizar contando a história do meu primo, o Samuel. O Samuel é esse menino aí. Samuel, menino bonito, inteligentíssimo, toca saxofone, toca tudo quanto é tipo de instrumento na igreja. E o pai dele é o pastor Vilmar, pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Casado com a minha prima, pastora Leila. E o pastor Vilmar teve o Timóteo quando ele tinha 50 anos de idade. O Timóteo tem 25. Logo, quantos anos o pastor Vilmar tem? 75 anos. E os dois foram correr numa maratona lá na cidade de Quirinópolis, Goiás. E o Timóteo, alguns anos atrás, agora, na verdade, ele está com 30 anos, porque tem uns 4 anos que ele publicou isso. E o Timóteo publicou essa foto. E o Timóteo publicou uma frase que eu chorei a primeira vez que eu li. Eu falei, Deus, que mensagem. Tanto é que eu publiquei essa foto no livro onde foi que eu errei, para dar um testemunho da minha casa, da minha família. E o Timóteo, que foi correr com o pai dele, publicou essa frase do lado da foto. Escute, não vai valer a pena você chegar sozinho no fim da sua vida. Chegar bem é chegar junto, amado. Chegar com a família. Chegar com os filhos. Sabe, irmãos? Eu sou um cara de marcas. Eu sei o que é padecer. Eu já fui um cara, meu irmão, que eu já aluguei um bairro. Lá em Goiânia tem um bairro de motéis. Quem sabe disso? Levanta a mão não, senão você se entrega. Lá em Goiânia tem um bairro de motéis. Eu era tão doente que eu aluguei uma casa naquele bairro de motéis para ter prostituta na minha casa toda hora.
Se eu sou o que sou, é pela graça dele. Deus me deu uma esposa maravilhosa, Deus me deu uma vida. Amado, eu conheço gente que tem capacidade de pregar, de falar 1000 vezes melhor que eu. Mas Deus me escolheu, amado. Estava pregando esse tempo atrás, o apóstolo Luiz Hermínio chegou, me abraçou e falou assim: eu nunca ouvi isso na minha vida. E me chamou para a gente comer junto, e ele começou a abrir o coração dele, tivemos um tempo maravilhoso. E eu tenho percebido, amado, Deus liberou algo na minha vida, mas é porque eu conhecia Ele. Eu conheci o amor de Deus. E é isso que eu quero passar para a minha família. É isso que eu quero que a minha família conheça. Eu quero que a minha família conheça a Deus como eu conheci. E eu sei que aquele Eurípides doente, que Deus tratou, que Deus chamou para si. E eu tenho muitas promessas. E é interessante que a maioria dessas promessas já se cumpriram. É interessante que vai se cumprindo exatamente. Deus chega para mim e fala assim: você vai conhecer todos os estados do Brasil, só falta 3 só. Tudo naturalmente, nunca fui atrás de agenda, nunca liguei para ninguém. Fala, pastor, nunca. Deus é que faz. Esse púlpito aqui, meu Deus, quantas pessoas já pregaram aqui. E eu, amado, sei que pela graça de Deus eu estou aqui. Deus tem feito promessa na minha vida, que eu vou começar a pregar agora para os pastores do Brasil. E eu falo: Deus, mas eu tenho só uma mensagem. A mensagem que eu tenho é ensinar o povo a voltar para casa e cuidar de suas famílias. Só isso. Só isso. Só isso. Tem gente que tem palavras maravilhosas, até o Hayashi. Meu Deus, esses caras têm umas palavras de revelação. Eu falei: Deus, eu não tenho para falar só isso. Que o povo tem que voltar para casa e aprender a ser pai. Só isso que eu tenho para falar. Volta para casa e aprende a ser mãe. Volta para casa e respeita seus pais. Volta para casa e ensina seus filhos a amarem a Deus. Volta para casa e morre pela tua mulher. E Deus tem dado palavras. Já se cumpriu que eu estaria praticamente em todos os estados do Brasil, que eu estaria em todos os estados. Eu tenho percebido que está chegando esse momento também, que eu vou começar a falar com a nação, não apenas só com a igreja, que é bênção, meu Deus. Você começa na sua casa, você vai para as igrejas, depois vai para o Brasil, eu entendo isso. Mas Deus falou também que eu vou começar a falar nesse mundo todo. Que eu tenho uma palavra para o mundo. Que eu vou viajar a vários lugares do mundo. Mas Deus conhece a sinceridade do meu coração, Ele sabe da verdade. Eu não quero ser conhecido no mundo e perder minha família, gente. Se Deus chegar para mim e pedir para me fazer uma escolha, o que você quer? Pregar para o mundo ou pregar para sua família? Eu falo: quero pregar para minha família. Eu quero, amado. Eu quero, em nome de Jesus, querido, chegar com eles na presença de Deus. Eu quero que esse menininho ame a Deus. Eu quero casar esse menino virgem. Eu quero casar meus filhos, eles amarem a Deus. Eu quero que eles morram pelo Evangelho. Eu quero nunca semear no coração dessa mulher um adultério. Eu quero dar vida por essa mulher. E se eu cuidar da minha família, meu irmão, eu já ganhei o reino. Você sabe o que significa a palavra integridade? Integridade significa completo, inteiro, inteiro. Então pare de ficar se dando aos pedaços para a sua família. Se dê por inteiro. Levanta de manhã, tiver de lavar a louça, você lava. Tiver de limpar a casa, você limpa. Tiver de cuidar dos seus filhos, você cuida. Tiver que trabalhar, sua mulher tem que ter dinheiro, amados. O dinheiro que sua mulher tem que ter é para gastar com ela.
É você que tem que sustentar sua família. É você que tem que sustentar sua casa. Em nome de Jesus. Eu queria que você agora abaixasse sua cabeça agora. E olhasse lá para o fundo do seu coração. Olha lá no fundo do seu coração. O que você tem conversado com Deus, amado? Você tem falado para Deus, chorado, porque você quer ser fiel, porque você quer aprender a ser fiel. Você quer cuidar da sua família, tirar a sobrecarga da vida de sua esposa. Você tem falado com Deus por mais aplauso, por mais reconhecimento. Amado, vou falar uma coisa para você, amado. Muitas das vezes Deus faz essas coisas secarem para alinhar nosso coração com aquilo que Ele realmente quer falar com a gente. Quais são suas abóboras? Quais são suas abóboras, amado? Quais são suas abóboras? O que muitas vezes Deus está querendo é secar e você está querendo fazer aquilo ficar vivo. Amado, deixa Deus alinhar seu coração com sua casa nessa noite. Tenha um coração de José, comprometido com a palavra que Deus falou para a casa dele. Apesar das circunstâncias contrárias, o Senhor falou comigo e eu estou vivendo o que o Senhor tem para a minha vida, a minha família. Seja como Josué. Josué, diante de uma sociedade, diante de uma geração toda corrompida, ele não voltou atrás na aliança que ele fez com Deus há 40 anos atrás. Integridade, responsabilidade e sinceridade. Senhor, muito obrigado. Quero te agradecer, Senhor, por ter pregado a esses irmãos aqui. Eu não imaginei, eu não tinha planejado estar aqui, mas o Senhor planejou esse momento. Obrigado pela vida dos pastores que confiaram o púlpito. Obrigado pela vida desses homens, que eles sejam devolvidos para suas casas, amando mais suas esposas. Essa é a vitória que eles têm que aprender, a vitória dentro da sua casa. A gente só consegue vencer na multidão quando a gente vence no íntimo, no secreto, no oculto. Muito obrigado por esse momento aqui, por Jesus que eu oro. Amém. Quantos recebem essa palavra no seu coração? Amém? Amém? Eu já estou finalizando. Eu queria falar algo bem rápido aqui, bem rápido, no máximo 5 minutos. Eu queria fazer algo bem rápido aqui. Amém, queridos? Amado, nós temos uma escola que a gente vai rodar lá em Goiânia, nos dias 25 de novembro a 1º de dezembro. Eu, o Cote, pastor José Maurício, missionária Andréa Barreto, pastor Rony, e louvor com Lucas Santana, um irmão muito querido nosso. E a gente vai ter um tempo de 7 dias na igreja Luz para os Povos. Você pode ir para lá, se hospedar, levar sua família, se hospedar na Luz para os Povos. Eles têm toda uma estrutura de alojamento lá. E nós vamos ter lá 7 dias. Começa numa segunda-feira e termina num domingo à noite na igreja Luz para os Povos com um culto de celebração. E eu creio que vai ser bênção para a sua família. E me acompanhe pelas redes sociais. Amém, querido? Eu queria fazer uma outra divulgação, depois você pode saber mais informações. Eu queria fazer mais outra divulgação, que é uma plataforma que Deus colocou aí no nosso coração, por conta dessa nova roupagem, esses novos comportamentos hoje, que a gente não tem mais aparelho. Quem não tem aparelho de DVD mais na sua casa aqui, levante a mão. Quase todo mundo, né? Ninguém usa. Se tem, está lá empoeirado, a gente nem usa mais. Por isso que a gente lançou a WavePlay, que é uma plataforma, ela já está funcionando. E você pode entrar nessa plataforma, você entra no site da WavePlay, que é waveplay.com.br, escolhe lá o seu plano, né? Você tem um plano lá de 1 ano por R$100 para assistir todas as minhas mensagens, a do Cote e do Alcione. E eu vou alimentar muitas mensagens. Nós alimentamos por semana aí de 10 a 20 mensagens por semana.
São muitas mensagens, muitos cursos. Você vai lá no seu smart, abaixa. A gente está desenvolvendo a plataforma para iOS, mas a plataforma para internet, para Android, você vai lá no Play Store, baixa o aplicativo da Waveplay, faz o cadastro lá no site e você tem free lá para você ouvir todas as mensagens minhas do Cote e do Alcione, tá bom? Você pode adquirir. Esse ano eu não consegui dar uma casa para minha esposa. Eu tenho sonhado em dar uma casa de presente para ela. Missionário, a gente sabe os nossos desafios. Mas agora, sim, não sei, né? Vai que você faz a sua assinatura aí, hoje para amanhã, e eu dou uma casa para ela na segunda-feira, entendeu? Se todo mundo aqui fazer a assinatura de 100zão lá, meu irmão, segunda-feira eu já estou comprando minha casa, entendeu? Mas vai ser bênção, lá tem muitas mensagens, não deixe de acessar o nosso aplicativo. Só que agora eu queria fazer algo bem rápido aqui com os irmãos. Se você tem o seu Instagram aí, entra no seu Instagram aí rapidão, gente, e procura ali PR Eurípides. Eu vou sortear 5 inscrições de um ano. 5 inscrições, depois você vai me procurar, você vai me dar o seu e-mail, você vai me dar o seu nome, eu vou fazer um cadastro lá no nosso sistema e eu vou dar um ano de Waveplay para você, 0800, tá bom? Você pode me acessar aí no Instagram, PR Eurípedes, PR Eurípedes. E você me segue e eu vou te dar de presente 5 inscrições. Me segue aí, PR Eurípedes. E eu vou dar para você 5 inscrições. Deixa eu te falar, minha internet está bem fraca aqui. Está demorando para carregar tudo. Então é o seguinte, quem me seguiu aí? Mas me segue aí. Então é o seguinte, Pastor Vicente, hoje no hotel, Pastor Vicente, hoje no hotel, eu vou escolher 5 pessoas ali do meu aplicativo, vou mandar para você, eu acredito que você vai saber quem são essas pessoas aqui. Pode ser? Porque meu celular está muito lento aqui, se eu for escolher uma por uma aqui, vai dar problema, vai tomar muito tempo. Então, como meu celular está lento, eu vou escolher as 5 pessoas e vou mandar o nome. Aí você vai procurar essas pessoas, tá? Vai procurar essas pessoas. Eu acho melhor que eu estou sendo meio burrão aqui, não estou? Eu mesmo posso lá, né, entrar em contato com você. Isso, não, beleza, desculpe, só o teco que funcionou aqui agora, tá? Eu vou fazer um sorteio hoje no hotel de 5 pessoas que estavam nesse congresso aqui e vou te dar o Waveplay lá, a assinatura. Amém, queridos? Muito obrigado. Eu tenho certeza que foi bênção na sua vida, assim como foi na minha.